Oi, meu nome é Pamela. Eu vou apresentar o trabalho de gestão industrial com a minha dupla Emily Ferreira. E o nosso trabalho é para explicar o funcionamento das metodologias consórcio modular, co-makership, FIFO, LIFO e CIPOC. Consórcio modular. O consórcio modular é uma aliança entre empresas e seus fornecedores, em que o produto final é adquirido sem a mão de obra da empresa contratante. Os fornecedores entram na parte da produção final do serviço ou produto. Podemos dizer que é uma forma de outsourcing. Em português, significa terceirização. E o que significa? Significa terceirização da mão de obra. É uma contratação de serviços em que há transferência de diversas atividades que antes faziam parte das atribuições da empresa contratante. E transfere também a responsabilidade pela montagem na linha de produção de todos os componentes dos produtos, conseguindo assim uma redução nos custos e estoques. As relações entre comprador e fornecedor passam a apresentar as seguintes características: o alargamento da duração dos acordos entre firmas, uma nova repartição de tarefas entre os contratantes e fornecedores, intensificação de intercâmbio de informações tecnológicas e mercadológicas entre os agentes, uma redução na quantidade dos fornecedores diretos, maior realização de práticas mais cooperativas e interativas. Em modelos modulares, os parceiros trabalham dentro da planta da montadora, nos seus módulos correspondentes. O parceiro é responsável pela montagem do módulo e a conexão deste módulo à linha de montagem final. Cada parceiro deve fornecer recursos materiais necessários na montagem e os recursos humanos que atendam às necessidades e os objetivos de qualidade estabelecidos pela montadora. Já a montadora fica responsável pelo planejamento e desenvolvimento do produto, marketing, vendas e pós-vendas, entre outros. Vantagens: o consórcio modular permite uma diminuição de custos, estoques e tempo de produção, e permite também o aumento da produtividade e eficiência, pois se torna mais flexível a montagem dos produtos. E ao dividir a produção com os parceiros, a empresa consegue se dedicar mais em outros aspectos, como, por exemplo, a logística, as estratégias de marketing, o atendimento ao consumidor e, principalmente, o desenvolvimento de novos produtos. Desvantagens: pelo fato dos fornecedores possuírem bastante conhecimento sobre a empresa, podem derrubá-la, e muitas empresas não entendem o que estão comprando e como integrá-la. Assim, o resultado pode ser grave e a empresa perderá bastante tempo em retrabalho ou reformulando o projeto. E o exemplo de uma empresa que adotou o consórcio modular é a fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende, no Rio de Janeiro. O controle de qualidade do produto é de total responsabilidade da Volkswagen. Os parceiros não participam do lucro final dos produtos. Eles continuam sendo fornecedores, com a grande diferença de também montar as peças que vendem. Na fábrica, compartilham com a Volkswagen toda a infraestrutura, o que inclui o restaurante e o ambulatório. Essas informações encontram-se no próprio site da Volkswagen. O co-makership é uma relação de parceria entre o fornecedor e o cliente, onde o fornecedor participa ativamente nas pesquisas de custo-benefício, na entrega de produtos com qualidade e na análise e melhoria dos processos de produção do cliente, garantindo sempre qualidade. As fases do relacionamento cliente-fornecedor começam com a abordagem convencional, onde a prioridade é o preço. A relação entre os adversários, por exemplo, quem pode impor melhor as condições. Nessa etapa, deve-se desconfiar da qualidade, pois o que importa é o preço. A segunda etapa é a melhoria da qualidade, que começa a priorizar a qualidade do produto. O início de um relacionamento mais duradouro entre o cliente e o fornecedor. Começa com a confiança. E nessa etapa, o número de fornecedores é reduzido e os que não fornecem qualidade e preço baixo são eliminados. Aí
é uma fase que o relacionamento vai avançando. Na integração estratégica, tem uma parceria de negócios, onde há um cogerenciamento de processos de negócio que inclui o desenvolvimento de produtos, de processos, a implantação de fundo de qualidade, a entrega e garantia de qualidade. Nesse caso, tem uma relação do tipo cooperativa. A relação cliente-fornecedor, ela se desenvolve a partir do comportamento dos clientes em relação aos seus fornecedores. E ela visa alcançar o entendimento e a confiança mútua que antes não existiam. Dessa forma, o cliente buscará realizar ações que possam lhe trazer vantagem competitiva por meio da avaliação do fornecedor e seu desenvolvimento, para finalmente chegar à fase de negociação de parceria. A Magrelo Doceria fica localizada em Cuiabá, no Mato Grosso, e é uma indústria de bolos. No contexto, a Magrelo Doceria é a cliente da fornecedora Hits do Brasil. Quando a Magrelo e a Hits iniciaram esse relacionamento cliente-fornecedor, a Magrelo priorizava sempre o chantilly mais barato do mercado. Para fazer uma demonstração de qualidade, a empresa Hits fez um trabalho técnico apresentando o produto com preço versus qualidade. Depois dessa demonstração, as empresas começaram a criar esse relacionamento com a marca, onde a Magrelo sempre optava pela Hits, só que com aquele custo-benefício ali, onde tinha que ter qualidade e também preço baixo. Em seguida, a Hits foi lançando outros produtos e foi fazendo mais demonstrações técnicas lá, com produtos onde a qualidade era superior. A Magrelo Doceria passou a optar pela qualidade e investiu em condições de melhoria para o processo produtivo, sem perder a qualidade e tendo produtividade. A Magrelo e a Hits passaram a ter uma fidelização, investindo sempre em melhoria nos produtos. O sistema FIFO significa que o primeiro item que entra no estoque também é o primeiro item que sai. Esse sistema tem uma facilidade contábil na parte de contar a quantidade de mercadoria, o valor e etc. Ele evita desperdícios e envio de itens fora da validade ou que estejam muito próximos de vencer. Também reduz a necessidade de criar grandes estoques de produto e, em alguns casos, é possível operar com um centro de armazenagem mais enxuto e reduzir custos. E ele tem uma facilidade maior na precificação de mercadoria, pois elas ganham maior rotatividade, ou seja, simplifica o controle dos custos de entrada e preços de saída. Por exemplo, no supermercado Carone, localizado no Jardim da Penha, um comércio varejista. Se no mês de janeiro o supermercado fizer a compra de uma quantidade de caixas de leite no dia 15/1 e fizer outra compra de certa quantidade no dia 22/1, caso um cliente resolva comprar as caixas de leite no dia 25/1, ele provavelmente vai comprar as caixas de leite do dia que chegaram no dia 15/1. Caso ainda não tenha acabado, claro. Mas, mesmo que a segunda quantidade já tenha sido entregue pelo fornecedor, só pode ser vendido após o esgotamento dos itens do primeiro lote, que chegou no dia 15/1. E só depois que esse estoque acabar, é que se deve iniciar a saída dos produtos do lote 2, que chegou no dia 25/1. Para fazer esse controle, o Carone tem um funcionário que controla
esse estoque com as datas para saber quando um produto está perto de vencer, quando tem que fazer a rotatividade, quando tem que fazer o giro da loja e etc. O sistema LIFO significa que o último produto a entrar no estoque deve ser também o primeiro produto a sair dele. Com o LIFO, as vantagens são que tem uma economia de tempo e espaço na estrutura do estoque, permite rapidez e menor prazo de entrega, evita dano na mercadoria, tem um menor desperdício e mais lucros para a empresa, tem um controle mais simplificado da movimentação dos produtos, o que facilita a gestão do estoque e auxilia na precificação também. O exemplo do LIFO é a papelaria Venâncio, que fica localizada em Laranjeiras, e é um comércio varejista também. Se a papelaria Venâncio fizer uma compra de 10 canetas por R$1 e ela vender 5 canetas durante um mês, ela vai ter um estoque com um valor de R$5. Mas, quando ela for fazer pedido de novo, se ela pedir mais 10 canetas, só que agora ela pagar R$2 por cada caneta, ela vai somar essas 10 canetas mais as outras 5. Ela vai ter um estoque de caneta de 15 canetas e o valor total do estoque dela, que antes era R$5, agora passa a ser 30. Porque ela vai fazer a contabilização das canetas a R$2, como se tivesse pagado R$2 por cada caneta. E as canetas que chegaram vão ficar na frente, elas vão ser vendidas primeiro. SIPOC. SIPOC significa Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customer. Fornecedores do processo. Podem ser pessoas, departamentos, empresas ou outros processos. As entradas são os elementos necessários para que o processo aconteça. Por exemplo, dados, materiais, recursos, colaboradores, entre outros. O processo é o fluxo de tarefas que estão sendo mapeados. No SIPOC, cada etapa do processo é indicada e, além disso, é necessário dar um nome ao processo. As saídas são os resultados de um processo, aquilo que um cliente espera receber, como um produto ou um e-mail. E os clientes, então, as saídas elas precisam ser entregues a alguém. Podem ser pessoas, departamentos, outro processo da organização, um órgão de fiscalização, entre outros. O objetivo do SIPOC é lidar com o fluxo de insumos e produtos ao longo de uma cadeia de produção, entrando em níveis de detalhes importantes em cada parte do processo. Vantagens. A SIPOC permite a análise de toda a operação do negócio ou apenas de algumas partes. Mesmo que as ações não estejam mapeadas, elas fazem parte de um fluxo de processos. E usar o SIPOC é uma maneira fácil de se obter uma visão ampla e clara das partes principais do processo e de outros pontos importantes, por exemplo, seu escopo, os pontos de início e término em suas atividades. É possível entender facilmente quais são as entradas, saídas, clientes e fornecedores do processo como um todo. Resume muitas informações de forma simples e, por se tratar de um modelo de fácil entendimento, o SIPOC ajuda a comunicar todas as informações relevantes de um processo para a equipe e para outros usuários. Primeira pergunta. Um produto perecível deve ser armazenado de acordo com o método FIFO ou LIFO? Bom, um produto perecível, ele tem data de validade, então o certo deveria ser o FIFO, porque ele pode estragar e pode acabar perdendo estoque. Pergunta 2. Por que é importante decidir uma metodologia de estoque? Porque uma metodologia correta poderá aumentar a produtividade, o controle e, por consequência, a diminuição de custos, perdas e desperdícios.